PCdoB, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, só o meu tempo, vereador Lucas. Eu queria tratar aqui do assunto que já foi iniciado pelo vereador Rafael Bueno, mas antes, vereador Fantinel, eu gostaria de lhe dizer só uma coisa que eu considero importante. Sobre esse debate da vacinação das crianças. Cuidado com as crianças. Segundo a nossa Constituição e o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, responsável pela criança é a família, sociedade e Estado. Portanto, a família ela não tem o controle total do que acontece com as crianças. Inclusive, muitas crianças abusadas, exploradas, violentadas, precisam de cuidado externo porque as suas famílias não são protetivas como deveriam. Portanto, não é só a família que é responsável pela criança, a sociedade e o Estado também. Nós temos o dever de, quando vemos uma criança que não tem os seus direitos sendo garantidos, de falar e de acionar os órgãos responsáveis por isso. Portanto, essa ideia de que a família, né, ela acima de tudo e de todos, ela não é verdade e não pode ser defendida por nós. Mas eu queria falar sobre a questão da URGS, vereador Rafael Bueno. O senhor trouxe muito bem aqui os elementos e eu concordo inteiramente com o que o senhor falou aqui nessa tribuna. Tem 2 pontos que nós precisamos ter atenção em relação ao que foi veiculado no Pioneiro no dia de hoje. Em primeiro lugar, existe sim um receio, e a reitora da URGS, faça-se justiça, sempre foi prestativa, colocou a opinião dela em todos os movimentos que ela esteve aqui, disse que ela acreditava que tinha que vir a URGS sim, né, e que estava disposta a fazer os movimentos para isso. Mas sempre houve um receio da URGS em relação à extensão para Caxias, porque há uma luta, a gente sabe como é serviço público, sempre há luta para que o orçamento seja garantido para sua manutenção. E aí havia um esforço da URGS, né, e uma visão dos conselhos da URGS em relação a essa necessidade de ter uma extensão da URGS em Caxias, considerando que a nossa região é a única que não tem uma universidade federal. Só que vem a história do contingenciamento de verbas. E aí, nobres colegas, a gente precisa olhar para essas coisas. Mais de 30 bilhões do orçamento federal estão sendo contingenciados para cumprir o tal do arcabouço fiscal, que nada mais é tirar dinheiro de política pública para continuar enriquecendo ainda mais quem já é rico nesse país. E aí a nossa bancada é contra isso. O PCdoB é totalmente contrário. E é claro que as instituições elas vão ficar receosas. Estão sendo feitos movimentos nacionais, vereadores, para ir contra isso, porque a saúde vai ser atingida, a educação vai ser atingida. Pessoas, estudantes, estiveram em São Paulo na rua dizendo que são contra o corte de verbas nos institutos federais e nas universidades federais. Então a gente tem que se colocar contrário a isso. E aí é claro que o Conselho Universitário da URGS, eles gerem uma instituição há anos, eles têm experiência. Eles vão olhar para a URGS aqui e vão dizer, mas tem que ter dinheiro para manter a URGS em Caxias. Não adianta abrir e depois não conseguir manter, e ficar uma disputa para ver quem vai receber migalha do orçamento. Se vai ser Caxias ou se vai ser a sede que já tem. Né? Então, isso é uma preocupação real que existe e nós não podemos desconsiderar. Já passo logo mais passos à parte para os nobres colegas. Segundo lugar, nobres colegas, tem essa questão também do Ministério da Educação, né? Que nós precisamos olhar, a gente precisa conversar. Porque essa pauta, o vereador Rafael Bueno aqui comentou, e a vereadora Rose também, sobre a questão histórica. Vem de muitos anos. Se a gente for pegar um tempo atrás, era a pauta pela federalização da URGS. Depois se tornou a luta pela extensão da URGS. Mas essa pauta não é de um partido apenas. Precisa ser ampliado isso. Nós precisamos inserir todo mundo que tem vontade de debater sobre esse assunto. Nós não podemos, na ânsia de ser a mãe da criança, né? Eu sou a mãe da criança. Excluir as outras pessoas que querem construir essa pauta, né? Então, vereador Rafael Bueno, o senhor, por mais que sejamos de partidos diferentes, o senhor participou desde o início das construções. Na época, o deputado federal Assis Melo foi quem começou a puxar essa bandeira. Eu e o vereador Libardi éramos presidentes de grêmios estudantis. Nós não éramos envolvidas com a política. Exatamente, me envolvi na luta estudantil a partir da luta pela URGS, para trazer para Caxias, e na época já teve um monte de questão, um monte de engodo. Agora o que a gente precisa fazer? Juntar todo mundo que é interessado e conversar com o Ministério da Educação, vamos conversar com a reitora, vamos lá.
Mas vamos inserir todo mundo. Não adianta de no receio de um aparecer mais do que o outro, eu começar a dar cotovelada nos meus colegas e achar que isso vai resolver alguma coisa. Então, vamos se unir, nobres colegas. Essa pauta é de todos os partidos. Jamais o PCdoB, tanto que na época o prefeito era o Alceu. Nós não éramos da base do prefeito, no início, depois a gente entrou. E aí o prefeito, o secretário Renato Oliveira, né, na época. Aí o prefeito era o Alceu, o Vinícius Ribeiro, tinha gente da direita e da esquerda. Então, precisamos ampliar para poder resolver os problemas que nós temos agora. Vamos conversar com o governo federal. Eu tenho certeza que o vereador Libage vão para Brasília conversar sobre isso, junto com a vereadora Rose, junto com a deputada Denise. Vamos para Porto Alegre, todas as bancadas devem fazer esse movimento, porque é uma luta de Caxias, é uma pauta de todos, e a justiça precisa ser feita. As coisas para acontecer, a gente não precisa ficar apagando a história. A gente tem que dizer como elas foram e se orgulhar do que foi construído até aqui. Sua parte, vereador Libardi. Muito obrigado. Vou reiterar integralmente o que a senhora falou, o que o vereador Rafael Bueno também comentou. Eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência fora do microfone, e essa pauta começou com o deputado federal Assis Mello, e devido a uma proximidade do ex-vereador Del Gomes com o reitor Rui Oppermann, que era colega de faculdade dele na URGS. Ninguém tem mais propriedade para falar sobre a abertura de universidade pública e investimento em educação no Brasil do que o presidente Lula. Abriu 18 novas universidades, abriu 173 campos avançados de universidades, mudou a realidade do nosso povo, mudou a realidade daqueles que estudavam comigo através do ProUni, do FIES, mudou a realidade da ciência e tecnologia do Brasil com investimento em Instituto Federal, investimento na CAPES, com investimentos públicos que propiciaram o Brasil ser um país de ponta na pesquisa e no investimento. Agora, o que a gente precisa comentar é que, nesse momento, o arcabouço fiscal acaba por impedir o investimento de 30 bilhões de reais em educação e saúde pública, e eu, se fosse do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e não tendo garantia de investimento público e de ampliação, eu não colocaria em risco o campus do Vale, o campus do Centro, o campus da Saúde, para a criação de um novo campus. Então, bom, se há contingenciamento de receita, se há baixo investimento, se há dificuldade de manter o campus lá, sem a garantia de investimento público, nós não podemos ampliar a pauta. Tem razão o Conselho Universitário. Nós temos que procurar o Conselho Universitário, ouvir o Conselho Universitário, garantir ampliação de verba e, mais do que isso, combater os desmandos que entregam 46% do orçamento público para os banqueiros, que estão cada vez mais gordo e rico com o dinheiro público. Parabéns. Vereador Rafael Bueno, sua parte. Vereadora, eu só vou recapitular um pouquinho mais a história, mas assim, olha, quando o Del Gomes, na época, assessor da bancada do PCdoB, ele disse para o então deputado Assis Mello: olha, a URGS quer expandir o seu território, conversa com o reitor. Ele fez a aproximação e levou essa pauta. Antes a ideia era a federalização. Aí iniciamos todas as lutas e a URGS fez todos os estudos, ela queria vir para Caxias. Padre Roque Graziotin, na época, falecido presidente da FUCS, na abertura de uma festa da uva, eu estava com o documento para entregar para a presidente Dilma. Ele não me deixou entregar. Foi numa inauguração do Instituto Federal que eu entreguei o documento para o ministro e que nós conseguimos uma agenda. Foi aí que ficou definido. O Oppermann disse: não, Caxias não vai ter mais a URGS, nós vamos botar em Farroupilha. Foi aí que o terreno ficou em Farroupilha. Então, vereadora, né, só para dizer, sabe por que não veio para Caxias a URGS naquele momento? Porque o Padre Roque, ele era indicado pelo MEC para ser do conselho diretor da FUCS. Ele trabalhava no MEC justamente das extensões de campos e núcleos. E o esposo da deputada Maria do Rosário trabalhava junto. Ao invés de mandar para Caxias, a URGS, eles mandaram para Tramandaí, Caxias ficou sem o campus. E agora, vereador Cláudio, eu corroboro a sua fala. Se eu sou reitor numa universidade e tenho um conselho, se eu não tenho dinheiro nem para trocar uma lâmpada, como é que eu vou assumir um elefante branco? Se não tem dinheiro para manutenção. E vamos mais. E para concluir, vereadora, o que mais me preocupa é agora a ideia que foi lançada pela deputada Denise de, se a URGS não quer, vamos mudar de universidade, vamos pensar em outra. Como assim, né? Nós vamos começar tudo do zero? Começar tudo estudo de novo? Então nós vamos causar utopia na população e de palpável nada. Vamos ficar só no sonho mesmo. Vereador Rafael Bueno, para concluir, eu penso o seguinte:
na época existia um dissenso em relação ao local que deveria ser a extensão da URGS. Hoje há um consenso. Se há um consenso, vamos verificar os problemas, vamos conversar. Então, na reunião de sexta-feira que a vereadora Rose propôs... Uma declaração de líder da bancada do PT, minha líder. Vou propor isso, que a gente faça uma caravana para ir para Brasília e para ir para Porto Alegre, conversar com o Conselho Universitário para entender o que está acontecendo. E acho que temos que conversar com a deputada Denise também, para a gente poder se alinhar e para a gente poder ver as informações de fato, né, para que a gente consiga auxiliar nesse processo e pressionar para que a URGS venha e a gente possa desamarrar todos esses nós que tem em relação à vinda da URGS. Obrigado, senhor presidente. Obrigado,